Curioso que o cara ainda se diz gestor. Essa visão libertária é sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Foi revelado pela CNN do Brasil um acordo preliminar, uma carta de intenções, assinada pelo Instituto Butantan e a empresa chinesa Sinovac em junho desse ano, com vistas a criar a vacina Coronavac. Note que, ao contrário do que diz a CNN, não se trata do contrato em si, apenas um acordo preliminar, uma carta de intenções assinada entre as partes. Por esse motivo, não tem informações sobre valores e quantidades de doses, por exemplo. Geralmente, esse tipo de acordo é feito para definir, em linhas gerais, o contrato pretendido, que só depois é negociado os detalhes e fechado o contrato em todos os seus termos. Ainda assim, o documento liberado pela CNN parece algo bastante impróprio e não balanceado, principalmente se a gente considerar o que disse João Dória poucos dias atrás. A vacina do Butantan não é da China, é a vacina do Brasil. Bom, não é isso que diz o item 4.8.6 na página 11 do documento. O Butantan tem plena compreensão que a vacina é desenvolvida pela Sinovac e que a Sinovac detém os direitos de propriedade intelectual e interesses da Sinovac na vacina e que os dados clínicos da fase 3 abrangem os direitos de propriedade intelectual e interesses da Sinovac na vacina. Ou seja, não é vacina do Brasil, não é vacina do Butantan, não é vacina de São Paulo, coisa nenhuma. A vacina é da empresa chinesa Sinovac. Mas se a vacina é da Sinovac, onde entra o Butantan nessa história? Bem, ao contrário do que afirma João Dória, ele não está fazendo um desenvolvimento em conjunto da vacina, nada disso. Pelo que se diz nesse documento, está apenas executando a fase de teste. Toda a vacina já foi desenvolvida pela Sinovac e a mesma se considera plenamente dona da vacina. O Butantan, mesmo sendo um laboratório de excelência, com qualificação técnica super elevada, tanto no Brasil como no mundo todo, precisa reconhecer que, neste processo, está encarregado apenas de uma atividade subordinada, a aplicação da fase 3 de testes no Brasil. Isso não desmerece o Instituto, porque o teste da vacina é algo importante, essencial mesmo, mas certamente não significa desenvolvimento em conjunto, e sim execução de uma tarefa delegada pelo real dono da vacina, a Sinovac. Bem, além disso, o Butantan entra com a execução da fase 3 de teste no Brasil e todo o custo associado a isso. No item 4.1 está lá, o Butantan será, a seu próprio custo, o patrocinador do estudo clínico da fase 3 da vacina no Brasil, sendo responsável por sua execução. Ou seja, todo o custo da fase 3 de teste sairá do bolso dos cidadãos paulistas. Sim, você pagou por isso, mesmo que não queira usar tal vacina. E preste atenção no que diz o item 4.8.6 que já falamos. Os dados clínicos da fase 3 abrangem os direitos de propriedade intelectual e interesses da Sinovac na vacina. Ou seja, embora tenha sido o Butantan, em última análise, você, amigo paulista, que tenha pago por todo o custo da fase 3, os dados derivados desse teste são propriedade intelectual da Sinovac. Existem vários outros pontos bastante abertos e sem definição, mas podemos imaginar que tais pontos tenham sido sanados ou corrigidos no contrato formal entre as partes, que foi assinado posteriormente e eu imagino deve ter incluído doses, valores, esse tipo de coisa, imagina-se isso. Lógico, o contrato em si pode mudar até parte desse acordo, talvez realmente tenha alterado isso, tenha dado alguma parte da propriedade intelectual para o Butantan, não sei dizer. Talvez tenha sido algo menos absolutamente desvantajoso para o contribuinte paulista. Também é preciso reconhecer que a assinatura de tal carta de intenções ocorreu no momento mais sério da pandemia, em que a busca por uma vacina pode ser considerada algo urgente e prioritário. Talvez o governador João Dória, no interesse de assegurar uma vacina, tenha se desdobrado em oferecer garantias e aceitar custos sem contrapartida adequada, apenas pelo interesse maior de ter a vacina, visto que seria algo crucial naquele momento. Ainda assim, dado que existem outras vacinas e principalmente que o próprio público não está assim tão ávido por ter uma vacina sequer,
o negócio me pareceu muito ruim sob qualquer ponto de vista. Existem duas visões libertárias sobre esse caso que são importantes de ressaltar. A primeira refere-se à propriedade intelectual. Propriedade intelectual, vocês sabem, não existe na ética libertária. Porém, não existe como um conceito público, ético, válido em todas as situações. É importante ressaltar que duas partes podem sim assinar um acordo em que uma parte reconhece a propriedade da outra parte, mesmo sobre determinada ideia. Se compromete assim a não divulgar tal ideia, não comercializar produtos com tal ideia e por aí vai. Contrato é contrato. Se ambas as partes concordaram de livre e espontânea vontade, não está errado. Entenda melhor essa distinção, esse conceito, porque isso é diferente da propriedade privada estatal que existe hoje, e o que muda com isso no vídeo Quem Precisa de Propriedade Intelectual, que está lá no canal Ancapsu Classic. Então, em tese, tal tipo de contrato poderia sim existir mesmo numa sociedade libertária. O outro ponto de vista libertário é: jamais um político vai tomar boas decisões para a sociedade. Você pode julgar que essa decisão terrível do João Dória foi uma péssima decisão porque ele é incompetente, porque ele é corrupto, porque ele ganhou alguma grana dos chineses, porque ele ama a China, ou simplesmente porque é um cara inocente e não sabe negociar. Mas isso é irrelevante, a gente não sabe se é isso e não faz diferença. O fato é que o mesmo problema acontece com 100% dos políticos. É impossível políticos tomarem boas decisões para a sociedade por dois motivos simples. Primeiro, porque a sociedade não é algo homogêneo. O que é bom para algumas pessoas da sociedade não é bom para outras pessoas da sociedade. E mesmo o fato de ser bom para a maioria não torna isso uma coisa boa para a sociedade, porque pode ser ligeiramente bom para muitos e extremamente ruim para pouco. No final das contas, apenas indivíduos têm interesse, apenas indivíduos podem julgar o que é melhor para eles ou não. Não existe essa coisa de interesse social ou vontade do povo. Cada pessoa tem a sua vontade, cada pessoa tem o seu interesse. O povo como todo não tem interesse nenhum. Toda vez que alguém fala em interesse social ou vontade do povo, tenha certeza que essa pessoa está dizendo que é o próprio interesse dela, a vontade dela, só está usando o termo interesse da população para dar força a seu próprio desejo. Daí deriva que políticos, inevitavelmente, não tomam decisões no interesse da sociedade, tomam decisões no interesse deles próprios, do próprio político. Mas, além disso, mesmo que, por hipótese, o político quisesse atender de forma balanceada a população, de forma a gerar mais bem do que mal na sociedade, ele ainda seria incapaz disso porque não possui informações suficientes para tomar tal decisão de forma centralizada. Apenas o livre mercado, com sua organização descentralizada e distribuída, permite alocar os recursos de forma otimizada. Qualquer tentativa de centralização, de organização centralizada, qualquer mini-comunismo por aí leva à ineficiência, por pura e simples incapacidade lógica de ter informações suficientes para tomar boas decisões. É o que diz o problema do cálculo econômico do Mises, que você pode ter mais informações sobre ele no vídeo Por que o cálculo econômico é impossível no socialismo, que está lá no canal Ancapsu Classic também. Ou seja, mesmo que fosse uma pessoa do bem procurando fazer o melhor, o político sempre acaba gerando mais problemas, mais pobreza, mais dor na sociedade. Isso se você conseguir achar um político que realmente tenha boa intenção. Esse exemplo é só mais um de muitos que você pode encontrar por aí. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido por Carlos, escrito e narrado por Peter Turguniev. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin, veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Saiba mais sobre o nosso projeto no site visãolibertaria.com. Lá você pode sugerir novos artigos, escrever artigos, patrocinar e muito mais. Confira visãolibertaria.com. Até a próxima!